Queridos, alguns irmãos, especificamente a Diana e o Shed, pediram para a gente gravar as aulas e ir colocando lá no canal lá da Antioquia, para ser mais fácil de visitar. Alguns irmãos perdem as mensagens que a gente joga lá no grupo, às vezes se perde, né, como um tanto de aviso. Então, a gente está tentando fazer isso. Algumas ficam boas, outras não, porque só Deus sabe, né? Se a gente não tem um equipamento excelente ainda, tudo isso, então a gente vai fazendo o que dá para poder servir os irmãos. Hoje nós iremos eu vou falar com vocês sobre o Evangelho, mas da perspectiva da nossa confissão de fé, que vai entrar nos 5 pontos do calvinismo. Aleluia, glória a Deus. Quantos de vocês já ouviram falar nos 5 pontos do calvinismo? Levanta a mão, por favor. Alguns já. Show de bola. Quantos de vocês nunca ouviram falar na vida? Legal. Maravilha. Poucas pessoas. Então vamos colocar todo mundo na caixa. O mesmo ponto de partida aí. Por que que isso é um ponto importante? Na história da igreja, nós sabemos que houve a divisão ali entre os discípulos de Armínio e os discípulos de Calvino. Tá? Então, lembra que nunca houve treta entre os Calvino e Armínio. Nunca tretaram, muito pelo contrário. Eles eram, né, próximos até. Só que os discípulos de ambos fizeram algumas teses e, na verdade, quem começou com essa questão dos 5 pontos foram os discípulos de Armínio. E eles levantaram 5 pontos acerca da salvação, da interpretação deles acerca da salvação. E aí, a partir disso, como uma resposta, os discípulos de Calvino escreveram também os 5 pontos que mais tarde, depois de muito tempo, foram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Tá? Não tem só 5, tem vários, mas esses são os 5 principais porque estão relacionados com o que a teologia chama de soteriologia. Basicamente, a doutrina da salvação. Tá bom? Não vou ficar falando essas coisas técnicas demais, esquisito demais, pode ficar tranquilo. A Nathalie agradece. Mas a ideia é a gente reforçar o porquê nós cremos, o porquê da nossa confissão de fé. Lembra, essa escola de fundamentos tem... A primeira missão é essa, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, principalmente para as pessoas que estão aqui há algum tempo e ainda não passaram, né? Às vezes não aprofundaram nesse assunto. Então, o foco dessa aula vai ser entender como os 5 pontos do calvinismo se relacionam intimamente com o Evangelho e o porquê que essas verdades são fundamentais para a nossa visão, missão e prática de vida de igreja. Tá bom? Então, estudar isso não é apenas uma atividade de uma grade curricular acadêmica, não é uma atividade simplesmente acadêmica, mas é uma jornada que vai ajudar a gente a compreender a profundidade da graça de Deus nas nossas vidas. A gente vai aprofundando aqui, vocês vão ver. Cada ponto desses vão nos ajudar a ver como o Evangelho é completo, como o Evangelho é rico e como o Evangelho é poderoso e como Deus é um Deus maravilhoso que escolheu nos salvar antes de tudo, antes da gente sequer pensar em existir. Então, isso é maravilhoso, tá bom? Então, como membro aqui da Antioquia, é importante que todos nós estejamos bem fundamentados acerca disso, porque afinal nós precisamos saber da razão da nossa fé, saber dar um motivo pelo qual a gente crê naquilo que a gente crê, ou saber explicar o porquê que a gente vive da forma que a gente vive, tá bom? Até porque isso vai nos ajudar a enfrentar os desafios pessoais e desafios de comunidade, vai ajudar muito, irmãos, a você a perdoar o outro irmão, vai ajudar muito a você também se perdoar, vai ajudar muito você a entender a dinâmica do olhar de Deus para nós. Então, isso vai ser muito bom. Mas antes disso, tem que ter um fundamento que precisa ser colocado, que é o fundamento da doutrina da Trindade. Não vou aprofundar muito sobre isso, né? Acho que todo mundo aqui crê que Deus é um Deus trino. Amém? A gente canta aqui, né? Pai, Filho, Espírito Santo... És bem-vindo, pelo amor de Deus. Se você não crê nisso, então você já começou errado. Então, nós cremos na doutrina da Trindade e ela é um conceito fundamental porque ela vai definir a natureza do Deus que nós adoramos
E ela vai servir como um pilar da nossa compreensão da salvação, da graça, da soberania de Deus. Então ela é o pilar. Então o que é a Trindade? Vou passar bem rápido, para a gente não perder tanto tempo. Então a Trindade é o ensino, né, de que um único Deus, ele existe em três pessoas que são coeternas e co-iguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa verdade, ela não sugere que nós temos três deuses. Tem gente que entende, então o Deus cristão, então são três deuses diferentes. Não, não é isso. Então é um Deus em três pessoas. Vocês estão me ouvindo legal, né? Tá estranho. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Eles compartilham da mesma essência divina, embora cada uma possua identidades pessoais distintas. Aleluia. Enquanto isso, amém. Então vou citar aqui 3 pontos do porquê que a doutrina da Trindade é extremamente importante. O primeiro ponto, se você está anotando, é porque ela revela Deus como comunidade. Então ela vai mostrar que o relacionamento do Senhor é um relacionamento de amor, e eles são centrais e próprios da própria natureza de Deus. Então, como seres criados à imagem de Deus, nós somos chamados a viver um relacionamento de amor conosco e uns com os outros, assim como Deus também o faz. O que acontece? Quando Adão cai, existe no relato da queda, existe uma passagem ali que vai falar assim, que então eles tomaram do fruto e abriram-se os olhos. E os seus olhos foram abertos. E aí, quando isso acontece, eles vão procurar, eles perceberam que eles estavam nus e eles vão o quê? Procurar os galhos, né? Para se vestir, para tampar a sua nudez. E aí Deus vem, eu vou resumir aqui, quando Deus vem e ele pergunta, Adão acusa Eva, Eva acusa Adão, ou Eva acusa a serpente, e tudo. Então, no relato da queda, a gente já percebe os efeitos da queda. E um dos efeitos da queda é o homem, quando fala que ele abriu os olhos do entendimento, é ele olhar para si mesmo e sentir vergonha. Ele olha para si mesmo e ele sente vergonha de si. Ele percebe que está nu. Então, é interessante porque quando há a queda, há esse desligar da relação com Deus. Então, o primeiro efeito da queda, quebra da relação com Deus. O segundo efeito da queda é a quebra da relação do homem consigo mesmo. A partir daí ele não consegue mais ver como Deus vê. Deus vê e diz que é bom. E aí a partir daí ele não vê mais dessa forma. Então quando ele quebra essa relação consigo mesmo, ele olha e fala, não sou bom, estou nu, preciso me esconder. Está explicado porque tem muita gente aí doente emocionalmente, que não consegue se aceitar, que não consegue... Porque é um dos primeiros efeitos da queda. O outro efeito da queda é a quebra da relação com o outro. E aí você vê que quando Deus pergunta, a primeira coisa que Adão faz é acusar Eva. Sendo que a função dele era o quê? Protegê-la. Então, quebra de relação com Deus, quebra de relação consigo mesmo, quebra de relação com o outro. Esses são os efeitos imediatos da queda. E o outro efeito é a quebra de relação com a criação, porque Deus vai lá, amaldiçoa a criação, e aí fala para o homem, agora a criação não vai mais dar o seu fruto. Você vai ter que, suar. E do suor do seu trabalho, a criação vai te dar o fruto. Então, essas quebras de relação que acontecem na queda, que são os frutos são as consequências do pecado, elas vão só piorando ao longo da história. Porque aí vai aumentando morte, assassinato, essa questão de você olhar para si mesmo e não conseguir ser alguém satisfeito com quem você é, dentre outras coisas. Então, quando a gente olha para Deus e a gente vê Ele como Trindade, a gente vê que Ele se relaciona muito bem consigo mesmo, há uma relação de amor, de parceria, mas Ele também se relaciona muito bem com tudo aquilo que Ele criou. E o segundo ponto que fundamenta o porquê que a doutrina da Trindade é importante é a obra de Cristo e do Espírito. Gente, a salvação é obra da Trindade. O Pai planeja a salvação, o Filho executa a salvação, e o Espírito Santo,
ele aplica os benefícios da salvação em nós. Ele nos regenera, ele habita dentro de nós, ele nos torna semelhantes a Cristo. Então você percebe que não é uma ação simplesmente do Filho, mas é toda a Trindade trabalhando como um só. E o terceiro e último ponto do porquê que a doutrina da Trindade é importante é porque ela enriquece a nossa adoração. Então, quando nós compreendemos a Trindade, isso vai nos permitir adorar a Deus de uma forma mais plena, mais profunda, vai nos permitir reconhecer os papéis distintos do Pai, do Filho, do Espírito Santo em relação à nossa vida e em relação à nossa salvação e como que a gente desenvolve isso. Isso vai nos trazer de volta a relação completa com o Deus que é um Deus trino. Aí temos algumas referências, como por exemplo, Mateus 28:19, onde Jesus ordena que os discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso indica que existe uma igualdade, unidade dessas três pessoas, ou seja, ninguém é maior do que ninguém, todos são iguais, todos são Deus e merecem ser tratados e respeitados como tal. Então, 2 Coríntios no capítulo 13, versículo 14, a bênção apostólica lá vai refletir a atuação trinitária na vida do crente. Aí você vai ver que na bênção lá ele invoca a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Quem lembra? A gente não faz isso aqui, a bênção apostólica, mas tem igreja que todo culto só vai embora depois que dá a bênção apostólica. Isso é uma clara atuação, lembrou aí, Nathalie? Isso é uma clara atuação da Trindade, de como Cristo revela a Trindade. E no caso aqui de 2 Coríntios, como Paulo faz isso. Tá bom? Então mantenha isso em mente e agora quando a gente for falar sobre os 5 pontos do calvinismo, você vai perceber a atuação da Trindade em cada ponto. E como isso é fundamental para a gente refletir sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus nas suas diferentes manifestações. Amém? Agora vamos começar. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Veja uma prensa francesa, aleluia. Deus me viu. Colossenses 1, a gente vai ler o 16 e 17 somente. Irmãos, eu sugiro muito que vocês anotem, porque tem muita coisa para ser falada e o tempo é curto. O Edu até me perguntou ali, cara, você vai falar dos 5 pontos agora? Eu falei, cara, eu resumi muito, não é possível que eu não vou conseguir. Mas vamos tentar. Então, assim, vai ter muita passagem que eu vou simplesmente falar, já vou lendo, vocês anotem para conferir. Seja um bom bereano, Confira aquilo que a gente está falando para não dar ruim. Colossenses 1, 16 e 17. Essa passagem é maravilhosa. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, aqui, essa passagem ressalta que Deus é o Criador. Perdão. E não apenas o Criador, mas que Ele também é o sustentador de toda a existência, de tudo que existe. E nessa passagem ele está falando sobre a pessoa de Cristo. Então, você já remete aí. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, Deus, Jesus é Deus, Cristo é Deus. E aí a gente vê, na narrativa bíblica, em Gênesis, no capítulo 1, por exemplo, a primeira revelação de Deus que ele dá nas Escrituras. Lembra do que a gente falou na aula passada? De Gênesis a Apocalipse, nós estamos falando sobre a revelação progressiva de Deus. A revelação que começa em Gênesis e ela vai progredindo ao longo da narrativa bíblica e chega em Apocalipse e ele fala, essa é a revelação do Filho. Como se fosse um resumo de tudo aquilo que é a Bíblia. E aqui em Gênesis 1, a primeira revelação é, no princípio, Deus criou o céu e a terra, os céus e a terra. Então, esse é um primeiro pilar. Deus, ele inicia e origina tudo. Ele é o alfa. É dele que saem, ele é o princípio e o fim. Então, tudo começa em Deus, tudo tem origem em Deus, mas não apenas ele começa a criação, mas ele continua ativo, atuando na criação. O Harold, ele fala que Deus é um ser tão, que explode a nossa cabeça,
Porque Deus, ele cria tudo, ele está acima. E quando ele cria os céus e a terra, ele está falando de toda a existência, inclusive a habitação dos anjos e o lugar onde ele habita. Os céus, esse lugar celestial. E quando ele desce para a criação, e ele não desce necessariamente em Mateus, quando Jesus nasce, ele desce para habitar com Adão no jardim, ele está se fazendo parte da história. Então ele não apenas cria, mas ele mantém e ele direciona e ele participa de toda a história da criação. Amém? Quando a gente vai falar sobre essa doutrina da soberania de Deus, a gente tem uma implicação, que é: Deus tem o controle de tudo no universo. Amém? Você crê que Deus tem o controle de tudo no universo? De verdade? Você crê que Deus, ele é um Deus bom, mesmo ele sabendo e ele causando, vamos dizer assim, o Covid e outras tragédias tão tenebrosas quanto? Ou isso abala a sua opinião sobre quem Deus é? Daniel, no capítulo 4, versículo 35, diz: todos os povos da terra são considerados como nada, porque ele age conforme a sua vontade com os exércitos do céu e os habitantes da terra. Não há quem possa segurar a sua mão ou quem possa dizer: o que fizeste? Então, saber que Deus é soberano e ele governa e tem o controle absoluto sobre tudo, deve nos confortar, porque agora a gente sabe que, independente do evento ou da circunstância, ele está no controle. Eu não sei vocês, gente, mas às vezes a gente esquece disso. Tem algumas perguntas que eu tenho feito constantemente quando eu me deparo com algumas situações, eu até compartilhei na nossa igreja caseira, que é: qual é a verdade do evangelho que eu deixei de crer e que eu preciso me lembrar? Eu preciso que ela seja anunciada de novo. E uma dessas é essa: que Deus é soberano sobre tudo e que ele tem tudo sob o controle e eu não preciso me desesperar. Eu tenho um Deus soberano, poderoso, suficiente, a quem eu posso me apegar. Às vezes a gente precisa ser lembrado disso. Amém? Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, a gente encontra que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso vai nos mostrar que a providência de Deus, ela não é passiva. Ele está sustentando todas as coisas pela sua palavra. Ele não está esperando as coisas acontecer para depois ir lá e ver, não. Entendeu? Então existe uma ação constante e poderosa que mantém a ordem do universo. Existe uma ação constante e poderosa de Deus que mantém o propósito do universo. Tô bem alto, né? Tá, mas se Deus é soberano sobre tudo, e o mal? Ele provoca o mal? Se ele provoca o mal, significa que há mal nele? Já fez essa pergunta? Ao abordar o problema do mal, é essencial a gente olhar para algumas passagens, como por exemplo, Gênesis no capítulo 50, no versículo 20. Não vou ler, vou só contar aqui rapidinho. Por exemplo, José, ele é preso pelos seus irmãos, certo? Os 12 irmãos pegam ele, jogam ele lá e vendem ele para o Egito. E aí quando ele se encontra, nesse versículo aqui, é quando ele se revela para os seus irmãos lá no Egito. E aí ele fala assim para os irmãos deles: ó, vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje sejam preservadas muitas vidas. E a gente vê essa e vê, por exemplo, passagens quando Deus fala para Faraó, com Moisés, quando o Faraó está ali impedindo o povo, e aí Deus faz Faraó endurecer o coração, Deus endurece o coração de Faraó. Mas em outra passagem ele fala que o coração de Faraó se endureceu, como se o próprio Faraó tivesse feito isso dele mesmo. E aí, foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Foi ele que endureceu? As duas coisas. Então, sim, sabe, mesmo o mal não vindo de Deus, Deus tem todo o poder para transformar ele em algo que seja bom. E o que é bom? Bom é aquilo que cumpre a vontade de Deus. Então Deus transforma o mal sempre em algo que vai apontar para o cumprimento do seu plano, do seu desejo. Existem algumas passagens, por exemplo, que cita Satanás como o servo de Deus. Satanás não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo.
mas ele é o servo de Deus. Tanto é que se você lembrar da história de Jó, ele só vai até onde Deus permite. Deus fala assim, ó, vai lá, mas não faça isso, não toca na saúde dele, não toca no corpo dele. Então Deus estabelece os limites de até onde o inimigo pode agir, irmãos. Não sei como que você pensa sobre isso, mas isso é reconfortante. Isso é reconfortante. Então, saber que Deus está no controle deve moldar as nossas respostas às dificuldades. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ele está falando que o primeiro ponto é a sujeição a Deus. Deus, eu me sujeito a você. E o segundo é, através da sujeição a Deus, a gente resiste ao diabo. Não tem como, uma coisa não anda fora da outra. Amém? Então, a soberania de Deus nos ajuda a opor, a nos opor contra o mal. Salmo 103, versículo 19. Diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Irmãos, isso aqui tem que nos inspirar e tem que nos levar a uma resposta de adoração ao Senhor. É por isso que nós cantamos, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, que criou os céus e criou a terra. Tem gente que pensa, mas peraí, Cristo criou o céu? Né? Acredite, tem muita discussão. Tem gente que não acredita que Cristo é Deus. Muita gente, irmão, dentro da igreja. Muita gente. Então nós estamos aqui afirmando que Cristo é Deus. É isso que nós estamos afirmando aqui. Então, dentro desse aspecto da soberania de Deus, a gente precisa considerar dois atributos dele que são importantes. E aí são totalmente linkados à mensagem do Evangelho. Todas as vezes que você for lembrar do Evangelho ou anunciar o Evangelho, esses atributos precisam estar bem presentes. O primeiro, como eu falei, é que ele criou todas as coisas. E como criador de todas as coisas, ele tem direito sobre todas as coisas. Logo, todas as coisas que foram criados para uma função e isso foi deturpado ao longo do tempo, haverão de prestar contas diante de Deus. Então todas as coisas irão prestar contas a Ele, porque Ele é o Criador delas. Mas também Deus é santo, tá ok? E esses atributos, eles não só definem o caráter de Deus, mas eles vão ajudar a gente a estabelecer o entendimento de qual é a nossa condição diante de Deus. Não tem como, irmãos, a gente perceber o quão pecador nós somos, ou qual é a nossa condição e a nossa necessidade da graça de Deus, sem antes refletir no quão grande, soberano, santo e justo é o nosso Deus. Então, os dois atributos que eu quero mencionar agora bem rápido é: Deus é santo. Dois atributos de Deus que precisam ser lembrados: Deus é santo e o outro é Deus é justo. A santidade de Deus é uma das suas características mais importantes nas Escrituras. Tanto é que você não vai ver em lugar nenhum Deus falando assim: eu sou amoroso, amoroso, amoroso. Não. Mas você vai ver nas Escrituras o tempo todo anjos virando para ele e falando: você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Então a santidade de Deus, ela é um atributo, vamos dizer assim, principal. Levítico 19:2, Deus diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a santidade de Deus, ela não é simplesmente sobre pureza moral. Porque a gente pensa assim, se eu viro para o irmão, para o Salomão aqui, fala assim: Salomão, o Salomão é santo. Salomão é santo. O que no entendimento coletivo a gente pensa? Que ele faz tudo certinho. Ele é um cara que faz tudo certinho. É o seu bonzinho. Prazer, seu bonzinho. Tudo bem? É o seu bonzinho, Salomão. Mas isso é o quê? Isso é moralidade. Concorda comigo? Moralidade. Uma pessoa, ela pode ser, de acordo com os padrões humanos, uma pessoa bem moralmente. Ela pode ajudar os pobres, ela pode andar segundo a lei, ela pode ser um bom pai, um bom marido. Mas isso não a torna santo. Então, estar afastado do pecado não torna uma pessoa santa, simplesmente. Está dentro, mas não é só isso. Santidade tem a ver com uma separação, e a separação, ela tem dois aspectos:
a separação do mal, do pecado. Então existe o aspecto moral, sim, mas o pecado ele não é simplesmente moral, mas depois a gente entra nisso. Mas existe a separação que envolve você ser criado exclusivamente para algo. Entende? Para Deus. Então você é separado do pecado, mas você é separado para Deus. Exatamente. Ou seja, uma pessoa ela só pode ser considerada santa se ela for alguém que detesta de fato o pecado, e essa é uma obra que o Espírito faz em nós, mas é uma pessoa que está em todo o tempo buscando a glória de Deus, buscando agradar a Deus, buscando conhecer o coração e os preceitos de Deus. É alguém que está voltado para Deus. Então Deus é santo, nós estamos dizendo que Ele está o tempo todo. Primeiro a gente está dizendo que Ele está fora de toda imperfeição. Nós estamos dizendo que Ele está longe de todo o pecado, que nele não há pecado algum. E Abacuque diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Mas nós também estamos dizendo que Ele busca sua própria glória, que Ele está voltado para si mesmo. Nós estamos dizendo que, você sabe aquilo que está no centro do coração de Deus? Não é você, é Ele mesmo. Ele busca sua própria glória. Ele faz as coisas por amor ao nome dEle. Isso é santo. E o outro característica é que Deus é justo, né? E isso, entenda, não é uma maior que a outra, são iguais, elas são iguais em níveis de importância. Deuteronômio 32, no versículo 4, afirma: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, todos os seus caminhos são justiça. Ele é um Deus de fidelidade sem iniquidade, justo e reto é Ele. Deuteronômio 32, versículo 4. Então, a justiça de Deus, ela assegura que Ele sempre age de acordo com aquilo que é certo. Mas o que é aquilo que é certo? Se você parar para pensar, certo é um tipo de padrão que a gente precisa se adequar. É um padrão que a gente se adequa. Entendeu? Por exemplo, eu vou numa... Vou usar um exemplo bem... Vou pregar numa igreja mais tradicional, na Assembleia de Deus. Lá tem um padrão daquilo que é certo para alguém que vai levar a palavra. O cara tem que vestir uma roupa de terno e tal, tem todo um padrão, certo? Aquilo é o certo lá, é um padrão ao qual a gente que está indo para lá precisa se adequar. Graças a Deus aqui não tem o padrão que é outro. Amém. Então, o que é certo? Se Deus é justo, nós estamos afirmando que Ele precisa se adequar a um padrão, é isso? Não. O que nós estamos querendo dizer com a justiça de Deus? Que Ele é o padrão ao qual todas as coisas precisam se adequar. Irmão, a justiça de Deus, ela impele que todas as outras coisas precisam se adequar ao padrão. Ele é o prumo ao qual toda a criação e toda a humanidade precisará se adequar. E aquilo que não for reto e justo como Ele é, adivinha? Aí a gente começa a ter uma percepção específica do pecado. Porque quando a gente começa a olhar para a depravação do homem, e aí nós estamos entrando agora no outro ponto do calvinismo, que é a depravação total, a gente começa a entender que essa depravação, ela só entra em contraste quando você olha para quem Deus é. Por quê? Porque você vai comparar não com o seu próximo, e a gente tem mania de comparar com o nosso irmão. E a gente, nossa, eu sou bom, né? Sou justo, eu sou reto. Por quê? Porque o outro está torto em alguma área. Mas ele não é o padrão de comparação. O padrão de comparação é o Senhor. Ele é o padrão de justiça e retidão. Porque, inclusive, justiça e retidão é a mesma coisa. São a mesma palavra na Bíblia. Romanos 3, 23, entrando aí no ponto da depravação total. Todo mundo conhece esse versículo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a santidade de Deus, ela separa o pecado, mas a sua justiça, ela exige a punição. Entende por que esses atributos são importantes para a gente lembrar do Evangelho? A santidade de Deus é como se a gente olhasse para aquilo que é puro, santo, como se ele fosse um espelho, imagina um espelho, e aí você olha para ele, e aí a justiça de Deus é como se fosse uma luz. Já viu naqueles espelhos que tem umas luzes ao redor assim? Que aí você olha assim, parece que mostra mais as coisas.
Imagina isso, entendeu? É como se a justiça de Deus fosse essa luz que mostra toda a podridão, toda a sujeira, toda a imperfeição que nós temos. Compreende? Então, essa é a justiça de Deus. Então, a depravação total do homem não é apenas um conceito teológico, mas é uma verdade que afeta todo aspecto do nosso ser. Tá ok? Então, quando a gente olha para os pilares da teologia, e nesse ponto aqui do calvinismo principalmente, a gente percebe que é a doutrina que vai nos ajudar a ter uma maior clareza sobre a nossa condição enquanto pessoas caídas. Você não é um espelho que reflete a glória do Senhor, meu irmão. Então, ela não implica que nós somos tão maus quanto poderíamos ser, mas ela implica que o pecado afeta todas as partes do nosso ser, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso intelecto. Amém? Então, por causa do pecado, nenhuma parte da natureza humana está livre da corrupção e que não temos a capacidade de vir a Deus sem a sua intervenção direta. Romanos 3, do 10 ao 12, reforça essa ideia, porque diz assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, para acordar, dá um cutucão assim para despertar e fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Amém? Por que esse ponto ele foi trago à tona? Porque na época eles estavam numa grande discussão de vãs filosofias que estavam surgindo a partir disso, que diziam que o homem ele nasceu bom, mas que o meio, o ambiente ao longo da vida foi corrompendo o homem. E aí o homem foi se tornando corrompido e mal. Manda ver, pode falar. O quê? Depravação total. É o ponto do calvinismo. Amém? Todo mundo, depravação total. Então, surgiu por conta disso. Havia crenças, filosofias, né, se espalhando, que estavam falando que o homem nasceu bom. Tinha gente, e gente, isso existe até hoje. E é muito forte, principalmente nas universidades, é muito forte esse pensamento de que o homem, quando ele nasce, ele é como se fosse uma folha em branco. E você pode ir lá, irmão. E com o tempo, você vai sendo formado com o seu ambiente e tudo mais. Irmão, isso é mentira. Então, esse foi um dos pontos que veio para combater essa falsa teologia que é fundamentada no gnosticismo. Mas, enfim, Efésios 2, 1, 3. Anota aí. Efésios 2, 1 ao 3. O Edu, você leu isso ontem, né, Edu? Ou foi na aula passada? A outra? Foi ontem. Na aula de ontem, o Edu leu isso, né? Vai dizer assim que nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo segundo o curso desse mundo. Eu te pergunto, morto toma decisão, gente? Morto escolhe alguma coisa? Morto pode falar assim, eu vou levantar aqui. Então, quando Paulo está trazendo isso aqui, ele está mostrando para nós a nossa incapacidade de decidir pelo bem. Então, implica que, além da incapacidade moral, nós também somos incapazes espiritualmente de nos aproximar de Deus ou de fazer o bem que agrada a Deus sem que Ele primeiro nos vivifique. Nós precisamos que Ele nos vivifique, para que então sejamos capazes de algum bem. Mas a gente vai chegar lá. Gênesis 8, 21, eu amo essa passagem. Amo essa passagem, porque ela constata o pensamento de Deus sobre o homem. O que é essa passagem aqui? Alguns versículos antes, se não me engano, 16, Deus está falando assim, eu vou destruir a terra com dilúvio, porque o coração do homem é tão mau desde a sua meninice. E aqui, depois do dilúvio, depois de tudo aquilo acontecer, ele está falando o seguinte, Gênesis 8, 21, ele fala, disse o Senhor em seu coração, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a intenção do coração do homem é má desde a sua meninice.
e eu também não tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Irmão, Deus olha para si, e quando ele olha para o homem, ele percebe o quê? A intenção do coração dele é má, desde a sua meninice. Irmão, eu tenho uma filha, vocês sabem, de 2 anos e 1 mês. Eu nunca precisei ensinar ela a mentir, cara. Acredita, a Helena já mente. Você pira? Eu nunca precisei ensinar a Helena a bater, a morder. São coisas que a gente não ensina. Você sabe o que a gente precisa ensinar? Gente, é tão caída a nossa natureza que se você deixar uma criança sem você ensinar, sem você corrigir, vai ser o pior, vai ser a coisa mais parecida com Satanás que você vai ver na Terra. É sério, é sério. E o que a gente precisa ensinar para a criança? A falar a verdade, a não bater no coleguinha, a compartilhar as coisas, dividir. A Helena está numa coisa de é meu, e meu Deus do céu. Irmão, criança, quando ele fala aqui que é desde a sua meninice, é isso que ele está dizendo. Nós nascemos no pecado, somos caídos. Os nossos filhos não são mirim, crente mirim. Eles precisam se converter. E nós precisamos anunciar constantemente o Evangelho aos nossos filhos, na esperança de que o Espírito venha e os converta. Amém? Tá, desviei do assunto, vamos voltar, foi mal. Tá. Grande dilema. Dentro disso, já no reflexo do Evangelho, tem a questão do grande dilema. Grande dilema é o que a teologia se refere sobre essa tensão que acontece entre a justiça de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus. Porque quando a gente começa a falar isso, sempre tem alguém que fica assim, mas Deus é amor, mas Deus é misericórdia. Amém. Mas ele não é só amor, lembra? Deus não foi chamado de amor, 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 mas ele foi chamado de santo, santo, santo. Ou seja, esse lugar de tensão é onde chama pela cruz. A justiça divina, ela exige que todo pecado seja punido. O salário do pecado é Vamos lá, gente. O salário do pecado é Não tem ninguém que é novo convertido aqui. Vocês sabem esses versículos. Então, a justiça divina, ela exige uma resposta ao pecado que seja proporcional à sua gravidade. E a misericórdia de Deus, simultaneamente, ela é... Gente, vamos lá. Deus é descrito também na Bíblia como Deus que é misericórdia e amoroso. Também são atributos extremamente importantes de Deus. E um atributo não diminui o outro, ok? Só que aí, olha só, 2 Pedro 3,9. Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso revela o desejo de Deus, irmãos, de salvar a humanidade, apesar da sua inclinação pelo pecado. Vocês estão comigo? Então Deus, ele é santo e como um Deus santo, ele não pode permitir que a sua imagem seja, vamos dizer assim, danificada. E a gente tem problema com isso, mas não dá para entrar nisso agora. Só aceita, tá? Deus não vai permitir a fama do seu nome ser manchada. Ponto. Como um Deus justo, ele precisa punir o pecado. Ele precisa exercer justiça. Ele precisa que o sangue seja derramado. E como Deus santo, se ele não punir, ele vai ser considerado o quê? Injusto. Então ele não vai deixar que isso aconteça. Mas como um Deus de amor, ele quer que todos sejam salvos. Isso é um reflexo da queda também, porque a Eva, quando a primeira semente que ela implantou ali foi sobre a opinião de Deus, né? Não, Deus não foi bem assim.
E aí ela implanta uma semente, tipo assim, caraca, Deus está escondendo alguma coisa de mim. Se Ele está escondendo alguma coisa de mim é porque Ele não é tão bom. E aí você entende que essa dúvida acerca de quem Deus é uma palavra importante. E é por isso que a gente quer tanto afirmar isso, cara, quem Deus é, isso é importante. É por isso que a Bíblia está o tempo todo afirmando quem Deus é. E é óbvio, gente, a resolução desse dilema é aquilo que nós falamos na semana passada. É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o ponto central desse dilema. Lembra que eu falei semana passada? A cruz de Cristo é onde o amor de Deus se encontra com a justiça aplicada de Deus, a ira de Deus. Agradou, porque tem um versículo, né, que todo mundo estranha, né, que Deus se agradou de tê-lo moído. Tem gente que fica assim, nossa, mas Deus gostou de ter matado seu próprio filho. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é que Deus agradou de exercer a justiça que precisava ser exercida. Cristo se tornou o pecado. E quando ele se torna o pecado, Deus se agrada de destruir o pecado, irmão. Deus odeia o pecado. Semana passada eu falei que Deus odeia o pecado e o pecador. Teve gente que achou meio estranho. Mas deixa eu te falar, depois você lê o Salmo 5. Ele detesta a iniquidade e aqueles que a praticam. Essa parada que Deus ama o pecador e não ama o pecado, isso aí, irmão, é coisa coach, tá? Vamos voltar para o Evangelho. Amém. Beleza. Vamos avançar. O outro ponto que é a eleição incondicional. Estão comigo? Então, a doutrina da eleição incondicional, ela enfatiza que a escolha de Deus para salvar algumas pessoas não é baseada em qualquer ação, mérito, condição que seja preenchida por essas pessoas, mas unicamente no seu propósito e vontade. Isso aqui é maravilhoso. Em Efésios 1, do 4 ao 5, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Gente, quando foi que ele nos escolheu? Antes, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o prazer da sua vontade. Então, esse texto é riquíssimo. Mas só resumindo, ele tem uma vontade e ele, por causa da sua vontade, ele escolheu sem qualquer ação nossa, mérito nosso. Então agora vira para a pessoa e fala assim: Deus te escolheu. Você é amado. Aleluia. A gente fala coisa ruim, mas fala coisa boa também, né? Não sei, essa música eu não conheço não. Então, essa eleição que ocorre antes da criação do mundo, ela é fundamentada no amor de Deus, na sua vontade soberana, e não tem nenhum tipo de apoio nas nossas ações. Porque, irmão, todos nós, quer dizer, não vou falar que todos nós, mas pelo menos eu pensava assim: eu preciso ser bonzinho para depois me converter e ir para o Senhor. Eu preciso melhorar muito. Não, eu vou melhorar primeiro, depois eu vou para a igreja. Você já conheceu pelo menos alguém que falou isso para você? Não, eu vou melhorar primeiro, depois eu vou para a igreja. Olha aí, acabou de ouvir na esquina. Não, depois eu vou para a igreja, eu vou ficar bom primeiro, vou parar de beber, vou parar de não sei o quê, depois eu vou para a igreja. Fala, pô. Romanos 9, 11 e 13. Pois, ainda não sendo eles nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por obras, mas por aquele que chama, já lhe fora dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então Paulo aqui, ele usa a história de Jacó e Esaú para ilustrar a escolha de Deus, independente das obras humanas. Então, em que é baseada a eleição de Deus? Na vontade dele. E aí a gente se percebe que está linkado com a soberania. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. A vontade dele. E nós precisamos crer e nos alegrar nisso. Eu me alegro nisso. Pelo menos eu acho que eu sou eleito. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não conforme as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia! Então,
A salvação e o chamado são de acordo com o propósito e a graça de Deus. Repito, não tem nada a ver com os nossos méritos. Gente, é pra gente se alegrar com isso, sabia? Porque em todo tempo a gente está achando que a gente está sendo acusado por Deus, porque a gente não fez isso ou não fez aquilo, porque a gente não se comportou de uma forma ou se comportou de outra forma. Irmãos, Deus tem prazer em você antes mesmo de você nascer. Ele já tinha prazer em você. Ele elegeu você antes da fundação do mundo. Ele escolheu que você fosse salvo. Ele escolheu colocar no seu coração um desejo pela eternidade. A gente deve se achegar ao Senhor com confiança. Por isso que eu amo aquela música, eu me achego a Ti, confiando em Seu amor, porque a Sua graça é para mim suficiente. Irmão, eu posso me achegar nele com confiança. E a gente está o tempo todo se acusando, porque eu fiz aquilo, outro. Irmão. Amém. Voltando. Tá. Vamos falar agora sobre expiação limitada. A morte de Cristo na cruz, ela foi deliberadamente destinada a salvar aqueles que Deus predestinou para a salvação e efetivamente garantiu a redenção para esses eleitos. Eu vou ler alguns versículos aqui. João 10, 11, 15. Você está anotando? Anota rapidinho que eu vou acelerar que o tempo já está acabando. João 10, 11, 15. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui, Jesus ele claramente identifica a sua morte em benefício e direito das suas ovelhas. Ou seja, ele não morreu por todo mundo, ele morreu pelas ovelhas. Então, vamos lá. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Então Cristo, ele amou um grupo específico de pessoas a quem ele decidiu se revelar, igreja. Romanos 8, 32, 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o sacrifício de Cristo ele é apresentado aqui como eficaz e definitivo para os eleitos. Então, ele garante não apenas a redenção, mas ele garante também a justificação e a intercessão contínua para os eleitos. Amém. Será que eu sou eleito, Senhor? Meu Deus. Gente, sim. Imagina o seguinte. Tem um patrocinador. Um cara que vai patrocinar a sua carreira de educação, sei lá, uma coisa nesse sentido. Aí ele vai te dar uma bolsa. Beleza? Só que ele não apenas promete o pagamento da bolsa, mas ele também vai garantir todos os recursos financeiros para cobrir todas as suas despesas até a formatura. Já pensou isso acontecer? Aleluia! Bom, né? Então, tipo assim, irmão, tá tudo pago, ok? Você vai estudar, você vai comer, dormir, tudo pago até a tua formatura. É desse jeito a expiação limitada que ele está falando aqui. Então, a morte de Cristo, ela não apenas tornou a salvação possível para os eleitos, mas ela também assegurou os benefícios da salvação para eles. Por isso que a gente tem que parar de ser, muitas vezes, miserável, gente. A gente precisa parar de olhar para as coisas e sabe, a gente anda numa miséria, pelo amor de Deus. É falta de revelação de que Deus, Ele de fato liberou os recursos da salvação. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de paz, justiça e alegria. E a gente está sendo acometido por depressão, por ansiedade, por um monte de coisa. Gente, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Vocês percebem o tanto que essa oração é importante?
A salvação não é apenas uma possibilidade aberta para todos indiscriminadamente, mas é uma certeza para aqueles a quem Deus escolheu. Então isso vai reforçar a segurança da salvação, vai reforçar a eficácia da cruz e também vai incentivar a gente a viver com gratidão, com segurança no propósito de Deus. Amém? Vamos, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Oi? Vamos chegar lá. É engraçado, os 5 pontos eles são muito conectados, né? A pergunta dela é: como saber se eu sou eleito? Vamos chegar lá. Ainda falando desse ponto, só definindo aqui as 3 coisas, né? Que é a justificação, redenção e santificação. Vou falar bem rapidinho. Regeneração é o processo pelo qual o Espírito Santo renova o coração do pecador, vivificando para responder em fé e arrependimento. Então, a morte de Cristo, que é destinada aos eleitos, ela assegura que o Espírito Santo efetivamente aplicará os benefícios da salvação, incluindo a regeneração, aos que Deus escolheu salvar. Amém? E você pode anotar aí o Tito 3:5 para ler e depois pensar sobre isso. Santificação é o processo contínuo pelo qual nós somos feitos cada vez mais à imagem de Cristo, conforme nós respondemos à obra do Espírito em nossas vidas. Então, assim, a expiação de Cristo ela foi eficaz para os eleitos. Amém? Só que ela garante não só a justificação e a regeneração, o novo nascimento, mas ela também garante a santificação. Então, os eleitos, nós somos predestinados a sermos conformados à imagem de Cristo. Efésios 5, 25 e 27. Esse aqui eu vou ler. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o objetivo da morte de Cristo é a santificação da igreja. Considerando esse texto. Glória a Deus que foi Ele que prometeu, irmãos. Porque eu sei que a gente olha e acha que é impossível, mas Ele prometeu e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, como que os eleitos vêm a responder a esse chamado de Deus? E aqui entra a outra doutrina, que é a graça irresistível. E aí vai começar a responder a tua pergunta, tá? Então, a graça irresistível, ela descreve como a graça de Deus, ela opera na vida dos eleitos de tal forma que eles inevitavelmente vão se voltar para Cristo em fé e arrependimento. Ou seja, os eleitos, irmãos, eu brinco, eu falo o seguinte, que os eleitos ele têm uma espécie de semente dentro dele, que conforme a vida vai passando, vai abrindo um buraco dentro dele. E esse buraco é do tamanho de Deus. E não tem como, vai chegar uma hora que você, cara, eu já tentei tudo, dinheiro, riqueza, tudo, experimentei todos os prazeres, fui nos lugares mais altos, mas eu descobri que tudo que eu precisava era de Deus, era de Cristo. Davi é um grande exemplo disso. Então, os eleitos têm esse buraco dentro deles, assim, que só pode ser preenchido pelo Senhor. A eternidade chama eles em todo o tempo. Expiação limitada assegura que a redenção está disponível e garantida para os eleitos. A graça irresistível, ela garante que todos os eleitos vão responder positivamente ao chamado do Evangelho. Então, sim, irmão, tem eleitos que ainda estão nas boates e vielas, tem eleitos que precisam ouvir o Evangelho para que dentro de si, através do anunciar da palavra, essa semente que foi plantada deles antes da fundação do mundo, germine. Amém? Então, um ponto que eu queria trazer é que quando é falado sobre isso, principalmente sobre esses pontos, tem pessoas que sempre questionam a questão da eleição com a libertinagem, né? Porque tem uma galera que fala, agora eu sou eleito, eu posso fazer tudo. Eu sou eleito, traz o paeiro aí. E aí eles fujam, e eu não lembro qual é o livro ou um sermão, mas ele fala que alguém que foi eleito e tem a graça do Senhor em si, ela caminha ao contrário
esse, e que tem isso, o que está em nós, o Espírito Santo, você se sente, é o que ele falou, a graça irresistível, você tipo, meu Deus, tem um buraco no meu coração, isso não me preenche, a eternidade ecoa, você anseia por algo, você anseia a santidade. Então não tem como você ser um eleito e você, vou fazer tudo, endoidar porque eu tô salvo, aquela coisa toda. Esse Spurgeon fala muito sobre isso. Ele bate muito contra sobre essa libertinagem, essa deturpação dessa verdade. Isso, na verdade, nós vamos até falar sobre isso, porque tem a ver com a doutrina que Calvino bateu nesse ponto na perseverança dos santos. Acho que vai dar tempo de falar hoje, se os irmãos deixarem, que já acabou o meu tempo. Mas isso tem muito a ver com uma clareza de que se as pessoas elas se entregam à libertinagem, ela claramente não foi salva, não foi eleita. Entende? Porque a eleição gera em si o desejo por agradar a Deus. Lembra a questão da santidade que eu citei mais cedo, por isso que é importante. Fala, João. Um livro muito interessante para tratar desses pontos é a doutrina da predestinação absoluta. Doutrina da predestinação absoluta. De quem? Girolamo Zanchi. Girolamo Zanchi. Vai contar a história de Tautolagi, que era um calvinista da época de John Wesley. E aí o que acontece? Essa frase que fala que se o eleito, ele é eleito, ele pode fazer o que ele quiser, ela não foi dita por nenhum calvinista, mas ela foi dita por alguém seguidor de John Wesley. Então, assim, essa questão é uma questão que a gente tem que avaliar. Porque se eu sou verdadeiramente eleito, sou uma pessoa que eu fui regenerado, o meu coração agora é sagrado com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Eu sou participante de todos os benefícios da salvação. E a questão é que os nossos afetos, aí entra muito, Jonathan Edwards, ele escreve bastante sobre os afetos, né? E aí os nossos afetos são transformados. Então, aí, nós realmente podemos fazer o que queremos. O lance é que os nossos desejos são transformados. Qualquer coisa o Eduardo está ali, ele responde. Não, é a mesma coisa que a gente acabou de falar aqui. Mesma coisa. A pessoa não foi. Mas ele escreveu de todo mundo. Ele é soberano. E ele criou, tem passagem que fala, né, que ele criou tanto os vasos para honra quanto desonra. É aquele livro lá no Novo Testamento. Aquele livro é o livro da promessa que está na terra prometida. Ainda bem que o Eduardo está aqui, tá vendo? Vamos lá. Graça irresistível. Fala, Samara. Não, eu queria só comentar, né, que a gente estava mas sobre não ter a graça como um conceito, mas uma pessoa. Eu falo isso. Eu ia falar isso, que eu estava numa convenção a respeito disso. E aí, tipo, quando você olha para a graça como uma pessoa, é diferente, né? Então, meu marido me ama independente de qualquer coisa, mas eu vou conseguir fazer com ele, né, qualquer coisa, abusar, né, desse sentimento. Então, lidar com a graça como uma pessoa é diferente de lidar com a graça apenas como uma pessoa. Piro aí. Benefícios de quem vem presencial, porque quem vai ouvir aqui não vai ouvir nada disso. Sinto muito. Mas, cara, isso é muito sério. Por isso que tudo parte dessa revelação da pessoalidade de Deus. Entende? Porque não tem a ver com uma moralidade que obedece regras, mas tem a ver com um tipo de relação. E aí, como eu falei no início, a gente perdeu na queda a relação com Deus, conosco mesmo, consigo mesmo, e também perdeu a relação com o outro. E aí, com a obra de Cristo na cruz, com a obra do Espírito Santo, a gente regenera isso. A gente não só recupera, mas a gente muda o significado dessas relações. Então, a minha relação com Deus é não apenas restaurada, mas muda a forma. A minha relação comigo mesmo não é simplesmente restaurada, ela é transformada. Ela é recriada.
e também a relação com o outro. Gente, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Quando o evangelho é pregado, ainda falando sobre graça irresistível, o Espírito Santo trabalha no coração dos eleitos para abrir os seus olhos, para transformar os seus corações e para levá-los a uma fé genuína. Esse trabalho é tão eficaz que, embora as pessoas possam até resistir à graça de Deus por um tempo, elas não podem resistir permanentemente. Gente, meu Deus, eu tenho um negócio com isso que é muito forte. Alguns de vocês já ouviram assim, eu contar um pouco da minha história de conversão. Mas quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo assim, Deus me guardando, mesmo quando eu falava que Ele não existia, cara. Isso é assustador. Eu cheguei a declarar isso, falar que Deus não existe. Eu não me importo com Deus, porque Ele também não se importa comigo. Ele não existe. Eu cheguei a declarar isso inúmeras vezes na minha vida. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, Deus me guardou bem aqui. Olha só. Olha Deus cuidando de mim o tempo todo, guardando de mim, me apontando, me livrando. É isso. É isso. Eu sou João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia. Olha que lindo. Irmãos, até um ateu, não é uma questão de escolha livre. Isso aqui foi específico para rebater a questão, o livre-arbítrio. Irmão, não tem livre-arbítrio, não tem. Amém? Quem crê no livre-arbítrio ainda aí? Levanta a mão. Ninguém tem coragem de levantar a mão agora, né? Deixa eu te falar, por que não tem livre-arbítrio? Porque o pecado manchou toda a capacidade sua de decisão. Nós, através da ação de Adão e do pecado, fomos incapacitados e todas as nossas decisões agora são afetadas pela ótica e pelos desejos do pecado. Lembra do que Deus fala? Toda a intenção, os pensamentos do coração do homem são maus continuamente, desde a sua meninice. Não tem neutralidade. Ou nós escolhemos o que é mal, ou nós escolhemos o que é mal. Se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos indo para o inferno. Ezequiel 36, inclusive eu tatuei, minha tatuagem é Ezequiel 36. Dar-vos-ei um coração, 36, 26 e 27. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito e farei que vocês andem nos meus estatutos. Esse texto está mostrando esse processo de regeneração onde Deus ele transforma radicalmente o coração dos eleitos. E ele garante a sua resposta à salvação. Gente, ele não falou em nenhum momento assim, você vai escolher ter um coração de carne. Ele está falando, eu vou fazer. Ponto. É eu que vou fazer. Eu que vou colocar no seu coração o desejo pela minha lei. É eu que vou colocar no seu coração o desejo de se relacionar comigo. Sou eu que vou fazer isso. Amém? Vocês querem uma pausa, gente? Acho que... Amém. Foi mal, irmão. Bom, anota só mais um versículo aí, Filipenses 2,13, depois você medita em casa. Aqui ele vai falar sobre Deus trabalhando tanto nos eleitos, o desejo, também quanto a capacidade de fazer aquilo que agrada a Deus, né? Então, Filipenses 2,13, fala assim que é Ele quem efetua, tanto o desejar quanto o realizar, tal. Então, assim, irmãos, em outras palavras, Deus. Nós não temos uma participação ativa na salvação. Nós dependemos de Deus para tudo. Se nós tivéssemos essa escolha pela salvação, a gente perderia ela rapidinho. Amém? Ficou faltando só o ponto da perseverança dos santos. É o último. Cara, é o último ponto. Deixa eu terminar. Quem quer que eu termine aqui? Levanta a mão. Não, A voz do mundo não é a voz de Deus.
Dá para terminar? Dá para terminar? 5 minutinhos? Então, beleza, vamos lá. Perseverança dos santos, tá? Então, se a graça irresistível, ela assegura que todos os eleitos, inevitavelmente, uma hora nas suas vidas, responderão ao chamado de Deus, a perseverança dos santos, ela garante que esses eleitos continuarão firmes na fé até o fim. Amém? Então, é tudo, exatamente. Todos os pontos são extremamente conectados um ao outro. Então, vou repetir. Se a graça irresistível assegura que todos os eleitos, inevitavelmente, vão responder ao chamado de Deus para a salvação, a perseverança dos santos garante que eles continuarão firmes na fé até o final. Essa perseverança, irmãos, ela é sustentada por alguém. Quem é? Quem arrisca dizer? Quem sustenta? Fala aqui, Salomão. Estou gostando do Salomão, cara? Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Palmas para o Salomão. É isso, é uma obra contínua do Espírito Santo. E aqui, irmãos, tem um ponto que talvez isso vai nos diferenciar um pouco porque tem dentro dos reformados, e nós nos identificamos como reformados. Quem leu a Confissão de Fé? Depois que a gente falou na semana passada. Quem debruçou o tempo? Depois façam isso, irmãos, por favor. Você vai ver que na nossa confissão de fé nós nos afirmamos reformados, mas também nos afirmamos o quê? Carismáticos. Isso é, nós acreditamos que o Espírito... Nós não somos cessacionistas. Nós somos... sensacionais. Nós somos sensacionais. Ótimo. Eu amei. Irmãos, nós acreditamos que o Espírito Santo continua se movendo no meio da igreja. Apocalipse diz que ele é aquele que passeia no meio dos 7 candelabros. Nós acreditamos que sim, através do Espírito Santo, e aqui nesse ponto da perseverança dos santos, fala muito sobre isso. Nós acreditamos que o Espírito Santo continua agindo e se movendo, porque, irmão, se não fosse os dons do Espírito, quantas pessoas são salvas por conta dos dons do Espírito? Paulo, quando ele vai falar sobre os dons, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar que é importante que a gente busque o dom da profecia, porque no ambiente, ele colocando ordem no culto, alguém profetizar, muitos vão reconhecer, Deus está nesse lugar. Depois você lê 1 Coríntios 12. Mas enfim, vamos voltar aqui. A doutrina da perseverança dos santos afirma que todos aqueles que são verdadeiramente regenerados pelo Espírito não somente começarão a caminhada cristã, mas também concluirão com sucesso. E isso só é possível devido à obra incessante, vou repetir, incessante do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sela o crente para o dia da redenção, Efésios 4:30, anota aí, Efésios 4:30. O Espírito Santo nos sela, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos um penhor da salvação, e isso garante a nossa segurança eterna. E o Espírito Santo, ele também habita dentro de cada crente, 1 Coríntios 3,16. E esse habitar dentro de cada crente vai nos promover orientação, direção e poder para viver de acordo com aquilo que Deus quer. Gente, não é poder para sair dançando Hadouken, derrubando o povo, não. É poder para amar a Deus, é poder para resistir ao pecado, é poder para andar em obediência. Quando a gente fala poder, a gente só pensa no Hadouken, né? Não é isso não, irmão. Então, a perseverança dos santos, através da ação do Espírito Santo, ela vai produzir frutos espirituais. Gálatas 5, 22 e 23, todo mundo conhece. Então, esses frutos, eles são as evidências que a nossa fé é genuína. E eles vão crescendo na perseverança até o fim. Então, em outras palavras, a partir do momento que nós somos salvos, o Espírito Santo vai trabalhando em nós por meio da igreja, aleluia. E aí nós vamos nos tornando mais amáveis, mais generosos, mais pacientes, mais bondosos. Amém? Nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão.
Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você não pode ser arrancado das mãos de Jesus. Vira com fé, sabe? Filipenses 1,6: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos estão felizes por causa disso? Amém. Hebreus 7,25: por isso ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximaram de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Amém? Então o Espírito Santo aqui, ele desempenha um papel crucial de preservar e sustentar os crentes em sua fé. Tá? Então ele garante que eles vão ser verdadeiramente regenerados e garante que eles vão perseverar até o fim. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, dons já falei, tal. Bom, é isso, vamos encerrar aqui. Acho que tá bom, né? Só ler aqui o último ponto e fazer um resumo de todos. O Espírito Santo assegura que cada passo dado na fé, desde a conversão até a glorificação, está sob a sua vigilância e poder. Essa é uma das verdades mais reconfortantes do Evangelho, pois ela nos lembra que a nossa salvação e a nossa perseverança dependem inteiramente da obra de Deus em nós e não do nosso esforço próprio. Não depende dos nossos méritos. São os méritos de Cristo. São os méritos de Cristo no madeiro. Então, falando sobre os pontos aqui, se você perdeu alguma coisa, soberania de Deus. Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas, incluindo a salvação. 2. Depravação total. A natureza caída do homem, ela demonstra a nossa necessidade da graça divina para a salvação. 3. Eleição incondicional. Deus escolhe salvar, irmãos. E Ele escolhe salvar os eleitos com base em sua vontade soberana, não em qualquer mérito humano. 4. Expiação limitada. Ou seja, a morte de Cristo foi suficientemente poderosa para salvar a todos, mas eficaz para os eleitos. Eu gostei dessa, vou até ler de novo. A morte de Cristo foi suficientemente poderosa para salvar a todos, mas ela é eficaz apenas para os eleitos. Graça irresistível, aqueles que Deus escolheu inevitavelmente, em algum momento, vêm até Ele. Isso me lembra daquela coisa de ou vem pela dor ou vem pelo amor, já viu? Quem já ouviu isso aí? Eu não acreditava nisso antigamente não, mas depois descobri que eu era meio coach. Aí agora eu converti. Perseverança dos santos. Os verdadeiros crentes serão mantidos na fé pelo poder do Espírito de Deus até o fim. Fim. Amém? Pode ficar de pé? Olha, passei 20 minutos do horário, cara. Foi muito. 20 minutos. Vocês me perdoam? Gente, de verdade, eu não sei assim como vocês ficam diante disso, mas eu estava estudando e montando isso e tentando resumir o máximo possível. Eu acho que eu consegui, né? Pô, falar em 1h20, caraca. Isso me deixa muito maravilhado com a obra de Deus, irmão. Isso me deixa cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Isso me faz querer, sabe, entregar minha vida mesmo. Porque como pode, aquela música que a gente canta, né? O Deus que o céu dos céus não podem contê-lo. A terra é só o estrado dos seus pés, mas ainda assim Ele nos chama de amigos. Ele nos chama para perto, Ele nos espera. Ele está ali esperando por nós. Então, é muito bom trazer essas clarezas que muita coisa que a gente canta também torna mais sentido. Acho que dá até um fôlego a mais, uma força a mais para a gente responder a Deus em adoração. Amém? Alguém quer orar? Porque eu estou acabado, cansei de falar. Ora por nós, Pedro. Tô até com vergonha porque eu tô no olho no peixe e outro no gato, gente. Tava no computador.